Hoje vou falar sobre uma prisão estranha. Todos os criminosos foram enviados ao deserto para cavar buracos. Disse que tesouros valiosos podem ser escavados. O filme O Mistério dos Escavadores. Stanley é um jovem bonito e talentoso. Naturalmente, a vida dele não é ruim. Mas, infelizmente, 150 anos atrás, sua família foi amaldiçoada por uma bruxa. Todos os homens da família não têm sorte para o resto da vida. Stanley não foi exceção. Naquele dia ele saiu para dar uma caminhada. De repente, um sapato caiu de cima. Stanley pegou os sapatos e foi preso pela polícia. Esses sapatos foram doados por um famoso jogador de futebol ao orfanato, mas foi roubado naquele dia por um jovem. A polícia encontrou todas as provas, então eles prenderam Stanley. A polícia trouxe um mandado de busca para a casa do Stanley. O pai de Stanley é um inventor. Ele se concentrou em medicamentos para tratar cheiro ruim dos pés toda a vida, mas muitos anos não tinha estudado com sucesso, porque a família Stanley é uma família amaldiçoada. O avô de Stanley disse que tudo era sobre o bisavô de Stanley 150 anos atrás. Naquele ano, porque ele queria molestar a garota na aldeia, ele pediu ajuda à bruxa. A bruxa pensou em uma maneira para ele. A condição era que o bisavô de Stanley tivesse que seguir cada passo dado pela bruxa. Não desistasse no meio, senão toda a família seria amaldiçoada. Mas no final, porque a garota hesitou em escolher, irritou o bisavô de Stanley e ele desistiu de persegui-la. No final ele foi amaldiçoado. Toda a sua família teve azar. Mas o bisavô de Stanley também não era uma pessoa comum. Ele era extremamente azarado, mas ainda pode se tornar um chefe da bolsa com suas próprias capacidades. Quando o bisavô envelheceu, para cuidar de seus filhos e netos no futuro, ele trocou todo o dinheiro por joias de ouro e prata. Coloque-os no baú e leve-os para casa para guardar. Mas no caminho, ele foi roubado por um assaltante naquela área. Portanto, a família Stanley ainda está de mãos vazias, sem dinheiro para convidar um advogado de defesa. Depois da história de seu avô, Stanley foi preso pela polícia na delegacia e condenado a 18 meses de reeducação na prisão Lago Verde. Embora Lago Verde tenha a palavra lago, é na verdade um grande deserto. Este lugar fica a 1.600 quilômetros da fonte de água mais próxima, para que os guardas não tenham medo de criminosos fugindo, porque depois de fugir, em menos de 3 dias, eles vão morrer de sede no deserto. Stanley era um recém-chegado, frequentemente foi batido por bandidos na prisão. A vida dele era muito miserável. Na prisão Lago Verde, ele também conheceu um novo amigo. Foi Zero, que estava na mesma situação com Stanley. Honestamente, Zero e Stanley encontraram os outros anteriormente. Naquele dia, a pessoa a quem jogou os sapatos da ponte foi Zero. Depois que Zero se livrou do crime, ele foi roubar outros sapatos. Os jovens foram levados para a prisão Lago Verde. O trabalho deles é cavar buracos neste deserto remoto. Stanley entrou no acampamento, assim como os outros, e começou a cavar buracos. Às vezes, por causa da concentração em cavar o buraco era quase impossível de escalar. Porque todos estavam trabalhando tanto para cavar buracos? Claro que não por causa de enterrar o corpo. O chefe Louis prometeu que apenas desenterresse coisas interessantes aqui. Ela daria ao prisioneiro um dia de descanso. Stanley ficou curioso. No final, Louis queria cavar algo, então ele foi perguntar a um soldado. Esse cara é muito falante. No tempo livre, contou a história de Louis para Stanley. Ele disse que os ancestrais de Louis viviam em uma pequena cidade perto de Lago Verde. 100 anos atrás, este lugar também era um grande lago. As pessoas viviam felizes na cidade à beira do lago. Naquele dia, a gostosa da cidade, Barlow, se apaixonou por um negro, Sam. As duas pessoas encontraram todos os dias. No final, claramente Charles, um rico da cidade, estava com ciúmes. Charles chamou pessoas para queimar a casa de Sam e o matou. Barlow pediu ajuda do xerife da cidade, mas o xerife também invejou Sam por ter uma bela. Ele não só não salvou, mas também quis beijar Barlow. Barlow finalmente entendeu a maldade do xerife. Ela não continuou a lutar, mas voltou para casa calmamente. No dia seguinte, ela foi para a delegacia com linda maquiagem. Disse que quis beijar o xerife. O xerife achou que Barlow disse a verdade, mas Barlow pegou uma arma e atirou nele. Antes de sair, ela deixou uma marca de batom no rosto do xerife. E assim, Barlow se tornou uma assaltante muito famosa naquela área. Ela roubou incontáveis transeuntes, incluindo o bisavô de Stanley. Em Lago Verde, além desta história de milagre, apenas foi uma vida chata do dia a dia. Naquele dia, Stanley acidentalmente cavou um batom metálico impresso com a palavra KB. KB é o apelido de Barlow.
Stanley estava prestes a entregar esse batom para trocar para um dia de folga, mas o cara X-Ray, quem frequentemente o bateu, roubou o batom. Em seguida, trouxe o batom para o buraco dele. Informou ao guarda que este foi o batom que ele retirou. A aparência da concha do batom deixou Louis extremamente surpreso. Louis dirigiu pessoalmente a Lago Verde. Outros criminosos continuaram cavando buracos ao redor do X-Ray, e X-Ray teve um dia de folga. Parece que o objetivo de Louis é o tesouro deixado por Barlow naquele ano. Mas o tesouro não fazia sentido algum com Stanley. Ele continuou a cavar buracos como de costume e foi batido por outros criminosos. Zero era pior que ele. Naquele dia, alguns guardas estavam batendo em Zero. Zero estava zangado, pegou a pá de ferro e tropeçou em rosto de um guarda. Depois disso, correu para o deserto. Louis ordenou para não persegui-lo, porque ela sabia que Zero voltaria em 3 dias. Caso contrário, morreria de sede no deserto. Stanley era amigo de Zero, então ele estava extremamente preocupado. Ele começou a pensar em um plano para salvar Zero. No dia seguinte, enquanto distribuía água, Stanley aproveitou a chance. Dirigiu a caminhonete de entrega de água. Mas naquele dia, os criminosos cavaram muitos buracos no deserto. Enquanto Stanley pensava que tinha escapado com sucesso, a caminhonete de repente caiu no buraco. Stanley não teve outro jeito, só pôde sair do carro e correr. Sozinho, ele procurou pelo deserto, finalmente encontrando Zero. Descobriu-se que Zero estava escondido embaixo de um velho barco. Para cobrir o sol escaldante, sobreviveu, mas os dois ainda enfrentaram o problema de água. Se não tivesse água, os dois deveriam retornar à prisão. Enquanto os dois estavam prestes a retornar ao acampamento, eles de repente descobriram uma montanha em forma de polegar. Stanley lembrou-se das palavras de seu bisavô. Naquele ano, ele foi roubado e perdeu tudo. Eu estava prestes a morrer de fome. Descobriu uma montanha como um polegar. Subiu até o topo da montanha. Ele encontrou comida para sobreviver. Stanley decidiu escalar a montanha para tentar, talvez encontrasse comida. Dessa forma, ele não teria que voltar para Largo Verde mais. 2 pessoas subiram o dia todo. Finalmente chegaram ao topo da montanha. No topo da montanha existe uma fonte de água e estava cheio de cebolas selvagens. Stanley ficou deitado feliz na lama e comeu cebolas. Aos poucos, ele sonhou com a velha bruxa. Inesperadamente, esta viagem de escalada resolveu sem querer a maldição da bruxa. Pouco depois, o pai de Stanley na cidade também começou a ter sorte. Finalmente, um medicamento para tratar cheiro ruim dos pés foi estudado com sucesso. Desta vez, o pai de Stanley se tornou rico. Ele imediatamente convidou um advogado para defender. O advogado dirigiu até Lago Verde, querendo encontrar Stanley para conversar, mas ele escapou para o deserto. O chefe Louis só pôde usar uma desculpa para ganhar mais tempo e enviar pessoas para procurar Stanley. Por causa da história de Stanley, Louis se lembrou da história de sua família. Seus ancestrais pegaram o Barlow perto daí. Achava que seria rico, mas Barlow inesperadamente falou. Ela enterrou toda sua propriedade aqui, mas sem dizer o lugar exato. Depois de dizer isso, ela deixou o lagarto venenoso morder seu braço e faleceu. Isso passou por centenas de anos. A família dela queria encontrar o tesouro, então decidiu morar em Lago Verde. Por outro lado, Stanley e Zero estavam cheios de cebolas na montanha. Decidiu se esconder à noite e entrar em Lago Verde. Claro que eles vieram aqui não por roubar comida, mas continuaram cavando o buraco onde a casca do batom foi cavada. Se eles desenterrarem o tesouro, eles o levariam para fora. 2 jovens cavaram toda a noite no buraco e encontrou um baú gigante. Quando os 2 estavam prestes a carregar o baú, Louis descobriu uma anormalidade, levando os guardas em volta dos 2, na tentativa de roubar de tesouro. Inesperadamente no buraco rastejaram incontáveis lagartos venenosos que picaram e mataram Barlow no passado. Os lagartos venenosos escalaram os 2 jovens, deixando Louis com medo, e então eles ficaram congelados a noite toda. Até quando o advogado de Stanley chegou, ele tirou o baú do buraco. Os lagartos também pularam automaticamente dos 2. Então o advogado provou a inocência de Stanley. Também no baú teve o nome da família Stanley. Por isso, a família Stanley pode manter esse baú. E o chefe da prisão Louis e os guardas, quem usaram presos para cavar buracos, foram despedidos. E assim, Stanley foi livre. Lago Verde finalmente estava chovendo forte. No final do filme, Stanley levou Zero consigo para fora da prisão. A família Stanley tornou-se rica novamente, junto com Zero vivendo uma vida rica e feliz. A história termina aqui. Esta história nos diz que não desista facilmente quando houver um momento difícil.
Obrigada por assistir, tchau, até o próximo episódio.